Vou continuar então com o problema que a gente terminou na aula passada e que eu pedi para vocês montarem também para ir treinando, né? Eu salvei o arquivo que eu mostrei, deixa eu abrir, salvar, foi esse o webinar aula 1, ok. Então nós estamos aqui com o mesmo problema que nós resolvemos na aula passada. Eu vou dar uma modificada aqui na aparência dele, porque eu vou aproveitar esse diagrama aqui para montar outros casos. Para ter mais espaço, deixa eu separar aqui. Eu vou movimentar uma parte dele, então, até para movimentar, vocês podem ver, eu vou selecionar esse comando aqui de mover nas selecionados, seleciono os nós e vou trazer aqui para essa parte mais baixa aqui para abrir espaço na área de trabalho da FNET. Isso aqui está posicionado. E vou começar a mostrar para vocês um recurso que ajuda muito a desenvolver um sistema mais complexo, que é a importação de arquivos. Para importar um arquivo e montando um novo sistema, essa função está disponível aqui no menu Arquivo, Importar Arquivo, aí ele abre essa janela de seleção de arquivos do próprio Windows e vou carregar o próprio arquivo que já está aberto. Você vê que ele carregou de novo o mesmo arquivo original. Vou ajustar também a posição para ficar igual. E veja só, eu estou com o mesmo problema carregado duas vezes aqui na tela da FNET. Eles são iguais, mas são totalmente independentes um do outro. A gente vai ver como que isso funciona. Eu vou calcular aqui de novo, só para mostrar que o problema é o mesmo, dá o mesmo resultado, certo? E vou mostrar agora, a primeira função que eu quero apresentar, é a possibilidade de trabalhar com fluidos diferentes no mesmo arquivo, no final, no mesmo arquivo FNET. Quando eu salvar aqui esse diagrama que nós estamos mostrando, se eu salvar de novo aqui, vamos lá, salvar arquivo como para mudar o nome, webinar aula 1, vou mudar para webinar aula 2, salvar. Daqui para frente, esse arquivo webinar aula 2 começa a carregar tudo que está aqui, então já duplicando o problema inicial. E vou mostrar aqui, nesse caso aqui, a seleção de um fluido diferente. Então, eu venho aqui num nó de condição de contorno, a seleção de fluidos, então, se faz na condição do problema, pode ser aqui ou na saída ou na entrada, então vamos aqui fazer pela entrada, esse problema inferior. Abre a janela de edição de nós, e na janela de edição de nós eu tenho a possibilidade de selecionar o fluido. Então, venho aqui em selecionar fluido, e abre aqui essa janelinha em que dá diversas opções de seleção de fluido. Eu posso usar um líquido perfeito, em que eu defino a densidade, viscosidade, calor específico, pressão de vapor do fluido, e essas propriedades, então, são constantes ao longo desse circuito, independente de temperatura ou pressão. Então, é um líquido que não varia a propriedade. Acertando a densidade, eu posso colocar aqui a densidade, viscosidade, eu posso colocar, então, aqui qualquer fluido para analisar. E existem algumas equações de estado já pré-definidas, que também podem ser usadas como fluido na FNET. Eu posso dizer que nesse circuito aqui é um gás perfeito, não é o que interessa agora, a gente está analisando uma bomba, então não vou usar gás perfeito. Água é o padrão da FNET, sempre que você abre qualquer arquivo novo da FNET, ele vai sempre usar água pela tabela do ASME de 1967, ou posso entrar com mistura de gases, uma mistura de gás natural, uma mistura bicomponente, tem diversas opções de fluido. Nesse momento, eu vou escolher aqui, através de um banco de dados, você vê que eu selecionei o banco de dados, e me deu uma lista aqui de substâncias que tem a equação de estado já pré-definida. E, no caso, eu vou escolher um etanol. Selecionei o etanol, dei OK, OK. Então, esse circuito aqui inferior da FNET, ele não tem mais água, ele tem etanol. Os resultados ainda são os antigos, quando foi feito cálculo com água. Então, para passar a trabalhar com etanol, eu tenho que recalcular o problema. Vou recalcular. Ok, já deu interação. E aí você vê que as pressões
mudaram, a vazão mássica mudou também, já tudo recalculado com as propriedades do etanol para esse circuito. Eu vou mudar também unidades dos problemas agora, porque para comparar, a gente estava com unidade de metro coluna d'água para pressão, agora como eu estou com um fluido que não é água, acho que é melhor a gente passar a trabalhar direto com quilos por centímetro quadrado. Então, vem aqui na aba direita, que permite selecionar a unidade, pressão, seleciono quilo por centímetro quadrado. Então, todas as pressões agora estão em quilos por centímetro quadrado. Vou fazer mais uma coisinha aqui para ajudar a ver. Vou pedir para que as unidades das variáveis sejam apresentadas nas bandeiras em 9. Então, habilito aqui essa posição. Você vê que apareceu já a unidade de quilo por centímetro quadrado nas bandeiras, mas essas bandeiras ficaram cortadas, então precisa fazer mais um passo, que é ajuste da largura das bandeiras. Então você vê que automaticamente o nó estende as bandeiras para poder incluir o texto da unidade junto com as variáveis. Aqui ficou um pouco encavalado, então vamos melhorar um pouquinho o diagrama aqui nesse trecho aqui, vou separar, puxar um pouco mais para cá. E temos agora o problema calculado com álcool nesse circuito inferior e água original no circuito superior. Mais informações que são interessantes ver aqui nesse problema. Elevação, por enquanto, não interessa mais. Então, eu vou tirar da bandeira elevação. Volto aqui para configurar a bandeira. Onde tem elevação, eu vou pôr densidade. Porque agora, então, a gente consegue ver a densidade do álcool que nós colocamos como fluido para esse problema inferior. O que vale a pena destacar? A curva da bomba é a mesma do problema original, por isso que era importante entrar a curva da bomba em metros coluna de líquido. Então, automaticamente, quando você entrou com líquido com densidade diferente, as pressões em que começa a trabalhar essa bomba ficam diferentes, elas se ajustam ao novo fluido automaticamente. E, obviamente, a vazão também muda, porque a perda de carga ela foi toda recalculada para essa nova densidade, nova viscosidade do fluido. Se nós mostrássemos unidades, dá para ver aqui que, para o caso de água, a gente tem 32 toneladas por hora e o álcool 25 toneladas por hora. Certamente, se eu pedir para olhar a vazão em unidades volumétricas, essa vazão aqui desse caso vai ser maior do que a vazão da água. Ela aparece menor aqui só em massa. Certo? Então, já pegamos fizemos a expansão do diagrama da FNES com esse novo caso, agora calculando com água. Vamos continuar. Eu vou recriar mais um caso a partir desse mesmo problema original. Eu poderia importar um arquivo, inserir um novo problema aqui no mesmo diagrama, e o FNES vai calculando todos eles de forma independente, eles não têm nenhuma relação entre eles, então você vê que a gente está trabalhando com fluidos diferentes. Obviamente, quando você trabalha com fluidos diferentes, eles não podem ter nenhuma ligação entre eles. Eu não posso ligar uma linha desse ponto 10 aqui para o ponto 4. Se eu fizer isso, ele vai acabar abandonando um dos fluidos e vai selecionar basicamente o fluido do nó de índice inferior. Então, se eu fizer uma ligação aqui, tudo vai passar a operar com álcool. Ele não vai ter mais a água nesse circuito. Mas olha, vamos criar mais um caso aqui para a gente começar a analisar com um pouco mais detalhe o que a gente pode fazer com a bomba. Eu vou pegar, em vez de importar arquivo, agora eu vou dar um copiar-colar em cima de uma parte do problema da FNES. Eu vou selecionar, então, uma parte do problema, então venho nessa ferramenta aqui de seleção, a seleção linhas e nós. Ele permite abrir uma janela em cima da parte do circuito. Você vê que esse circuito foi selecionado, vamos copiar, colar, e apareceu um novo pedaço, um novo circuito aqui agora, idêntico a esse interior. Com todas as propriedades que tinha aqui, elas foram transferidas também para esse circuito. E nesse circuito aqui, nós vamos começar
a trabalhar um pouco mais com a bomba. Então, vou abrir a janela de edição da bomba e vou começar a completar os dados que a gente tinha. Inicialmente, nós entramos, então, só com vazão e carga manométrica da bomba para calcular, porque para cálculo hidráulico só isso que interessa. Mas eu vou querer analisar agora influência de rotação nominal, rotação em uso, ou vou verificar cavitação. É possível determinar se o problema tem cavitação ou não na entrada da bomba. E para isso, então, vou começar a completar a tabela de propriedades aqui dessa bomba, desse caso aqui. O que eu fizer para essa bomba agora não é transferido automaticamente para as outras, vai ficar valendo só para essa bomba desse terceiro caso que nós estamos montando. Então, vamos entrar primeiro com tabela de rendimento. Eu peguei alguns pontos já, que vai dar uma curva típica de rendimento de bomba. Então, no primeiro ponto aqui, eu vou colocar que é 10%, 45% nesse segundo ponto, 70% no terceiro, 75% no quarto, 65% e 30%. Obviamente, essa curva de rendimento você tem que pegar numa curva de bomba especificamente. Aqui eu estou pegando os valores típicos e dão uma curva mais ou menos bem comportada. Só para ver o que eu entrei, ó, se eu entrar curva característica, pontos de operação, ele vai mostrar os gráficos. Então, aqui a gente tem a curva característica da bomba original que a gente tinha montado, e agora começou a aparecer também a curva de rendimento. E como eu entrei com a curva de rendimento, ele começa a calcular também a potência no eixo da bomba. Ainda está com um erro aqui nesse último ponto, faltou o cálculo. Se eu entrar aqui, ele vai... não, ele está com a carga manométrica zero. Na verdade, eu tenho que corrigir essa carga manométrica, senão a potência sempre vai ficar errada lá. Na hora que eu corrigir a carga manométrica, passa a ter uma potência. Vamos ver de novo a curva. Agora ficou com uma curva de potência de bomba mais bem comportada. Parece mais próxima de uma bomba real. É isso que a gente vai trabalhar. E dentro dessa bomba falta entrar, então, a curva de NPSH, e só com ela que a gente consegue, então, avaliar se tem cavitação ou não na bomba. Eu já também tenho uns pontos típicos, tem uma curva típica de NPSH, vou entrar os pontos, 5,5, 6, 7, 8 e 10. Ok, e aqui vamos ver, eu entrei com essa curva de NPSH requerido dessa bomba. Ok, fechar. Ok, e estamos com a bomba montada. Se eu calcular agora, não vai acontecer nada, porque está com todos os dados originais, vai continuar dando o mesmo resultado do anterior. Isso aqui deu uma variação aqui na última casa só da vazão. Mas isso é só erro de convergência, tá? Essa variação é pequena, só do erro de convergência. Para encontrar a cavitação na bomba, então, eu tenho que começar, basicamente, baixar a pressão de entrada, senão, para essa condição, não tem cavitação, efetivamente não tem cavitação. Então, primeiro eu vou tirar essa pressão que está disponível aqui na entrada, vou zerar ela, como se estivesse pegando de pressão atmosférica aqui na sucção da bomba. Não precisa fazer mais nada, e na verdade eu tenho que fazer aqui só, eu tinha esquecido de fazer, vou fazer agora, tenho que habilitar a verificação de cavitação, que aqui na janela de edição da bomba está habilitado. Vou calcular de novo, continua sem cavitação, a bomba não tem nenhum problema de operação nessa condição. Agora eu vou mudar uma condição que vai levar à cavitação nessa bomba, que é basicamente vou aumentar a pressão de vapor do líquido e vai acabar aparecendo a cavitação. Basicamente, o que eu vou fazer aqui, vou levar a temperatura da água para 80 graus, que aí aumenta substancialmente a pressão de vapor da água. Vou recalcular. E veja só, a bomba passou a ser indicada em vermelho, que é para chamar atenção mesmo, porque indica que a bomba está cavitando.
vou abrir a janela de edição da bomba, que agora aqui, nessa janela que apresenta a curva característica, dá alguns resultados. Você vê que ele informa aqui nessa área em que a pressão de vapor da água na pressão em que foi recalculado o sistema, ele está mostrando o NPSH requerido da bomba, corresponde justamente a esse ponto aqui da curva que nós entramos, e está mostrando qual que é o NPSH disponível aqui na nova condição que nós impusemos, que é pressão zero na entrada e água a 80 graus Celsius. E nessa condição, a bomba cavita. Fechar, fechar. E aqui que é importante destacar, se a bomba está cavitando, esse resultado que ele está mostrando de vazão e pressão no sistema, a rigor está errado, porque se a bomba estiver cavitando, a vazão é volumétrica, em que ela está nesse ponto de operação, ela é real, mas a vazão mássica não é mais, porque parte do que estaria entrando na sucção da bomba é vapor, não é mais água, então nós não teremos mais esse resultado. Então, quando está calculando um sistema em que tem bomba e existe possibilidade de captação, é importante habilitar o cálculo, porque se a bomba ficar em vermelho, o resultado que está aparecendo tem que ser trabalhado melhor, porque pode não estar representando a realidade do sistema. Okay? Bom, mostramos aqui já o que fazer para verificar a bomba e mostrei uma condição em que ocorre cavitação na sucção da bomba. Vamos continuar, vamos explorar um pouquinho mais a bomba. Eu vou entrar aqui, vou copiar de novo o caso original, vou deixar o da cavitação do jeito que está. Ele já copiou, vou dar um paste. Vou colocar mais um caso aqui, então, do original com água. Opa. Eu vou voltar atrás, não é isso que eu quero fazer. Porque a gente já... o que chamou atenção, que eu quero mudar, é o seguinte. Voltei com a bomba sem nenhuma informação adicional. Na verdade, é melhor aproveitar esse caso aqui, em que a bomba está cavitação. Bom, em que a gente já entrou curva de rendimento, NPSH e potência da bomba. Para transferir esses dados para cá, a gente pode fazer o seguinte até, né? Eu posso pegar a janela de copiar, colar propriedade, seleciono essa bomba aqui e transfiro para cá. Se eu abrir aqui essa bomba, você vê que ela já está carregando, então, toda a curva que nós entramos para aquela bomba original. Ela está em vermelho, porque ela copiou todas as propriedades que estavam existentes depois que terminou o cálculo dessa bomba. Mas se eu recalcular agora, ela não vai cavitar mais, porque a condição de cavitação deixou de existir. Eu voltei a ter 4 metros coluna d'água, ou 0,4 kg na entrada, e a temperatura na entrada também voltou para os 25 graus Celsius, que é a condição definida no modo de entrada. Então, agora eu tenho a bomba completa, com todas as curvas, e estou com a opção de verificação de cavitação habilitada e não cavitar mais. Estão acompanhando? O que nós vamos fazer agora? Para essa condição aqui, eu vou começar a explorar a variação de diâmetro e de rotação nominal da bomba. O primeiro variar o diâmetro, vou colocar uma bomba com diâmetro em uso, vou colocar que o diâmetro em uso é de 90% do diâmetro em que está definida a curva característica da bomba. Então, ficar claro o seguinte, essa tabela onde foi definida a curva característica da bomba é para a condição aqui de diâmetro nominal e rotação nominal. Quando eu alterar aqui o diâmetro em uso, ele vai reconstruir a curva da bomba para a nova condição. Vou dar OK, vou recalcular. E veja só, com um diâmetro menor, então, do que o original da bomba, a gente pode comparar com esse caso aqui, que é em relação ao caso original. Você vê que a vazão caiu, a pressão caiu. Vamos ver aqui na curva da bomba o que está acontecendo. Abra aqui a bomba, curva característica. Olha só, a nova curva da bomba é essa que está marcada em linha contínua. A linha pontilhada aqui em cima é a curva original, a curva da tabela. E essa curva contínua, então, é a curva corrigida com a redução de diâmetro que foi feita.
Você vê que ele corrige também a curva de rendimento, a curva de NPSH e a de potência, tudo para a nova condição de diâmetro da bomba. Okay? A mesma coisa com diâmetro. Se eu levar aqui para 1.900, ou cotação, vou colocar 1.900 a rotação da bomba, então, equação do OK, recalculo. Ele vai calcular agora uma nova curva, uma nova rotação e com novo diâmetro. Você vê que ela aumentou um pouco a vazão, não chegou ao original lá, mas aumentou em relação à condição anterior só de rotação de diâmetro. Vamos voltar para o diâmetro 100, só para comparar o resultado de aumento de rotação isoladamente. 100, OK, recalcula. Você vê, com aquela aumento de rotação de 1.800 para 900, então a vazão do sistema está aumentando, as pressões estão aumentando. Então, vamos ver a curva característica. Você vê a curva característica com a mudança de rotação original, então, e também as correções de curva para todas as outras entradas que tem para a bomba. Eu acho que com isso, faltou só mostrar o seguinte: eu posso ver os resultados da bomba, habilitando essa janela de edição, vou pôr em cima da bomba. Então, aparece aqui um resultado, um resumo do ponto de operação da bomba, né? Da vazão que está passando, a pressão, o ANT da bomba, isso aqui é a altura manométrica total da bomba, e a potência no eixo dessa condição de operação da bomba. E acho que com isso a gente conseguiu ver todos os recursos que podem ser explorados para em cima de uma bomba isoladamente. Vamos lá, vamos continuar mostrando. Tem algumas coisas importantes para mostrar agora aqui no menu arquivo. Eu mostrei aqui já no menu arquivo. Bom, todas as funções de abrir e salvar arquivo. Aqui tem arquivos recentes, abre, tem um histórico do que foi usado na FNES, foi aberto e foi usado, e salvo com o FNES. A função de importar arquivo, que a gente começou a usar já para ir duplicando o sistema, e carregar o fundo de tela é uma função que nós já vimos anteriormente, que onde a gente carregou a figura dos tanques. Eu posso exportar esse diagrama para um arquivo de DXF, que é aberto em AutoCAD, ou posso simplesmente exportar com uma figura JPEG para ser inserida num documento Word ou Excel, o que for necessário. Obviamente, essas funções elas perdem um pouco de importância, porque hoje em dia é mais fácil dar um print screen da tela e colar a tela direto do que ficar exportando arquivo, mas, de qualquer modo, a função está aqui disponível. E a função para imprimir o diagrama também. Aqui pode configurar a impressora e a impressão de arquivo. Então, de qualquer modo, são todas as funções relacionadas a arquivo. A segunda entrada do menu é a função de edição, e aí dá todas as possibilidades de edição desse diagrama aqui, de copiar itens selecionados, que a gente já viu, copiar, colar, remover item, que é apagar ou deletar, remover. Esse remover item, você remove um item isoladamente, remover item em conjunto, mover nó, isoladamente ou em conjunto, ou girar o diagrama para ficar numa posição que seja mais conveniente, depois que você fez uma primeira construção. Todas essas funções de edição que eu mostro aqui no menu são as mesmas que estão nessa janela. E no final é muito mais fácil usar essa janela de ferramentas do que o próprio menu. A mesma coisa acontece com essa entrada do menu, que é visualizar, com exceção só de duas entradas. Vamos lá. Bom, essas de visualização, que é para habilitar bandeiras e grids, a gente já viu, é a mesma que entra aqui pela bandeira lateral. Carimbo do fotograma permite a edição do que vai estar escrito aqui nesse carimbo, está mostrado aqui na janela inicial. E os comandos de zoom, para aumentar, aproximar, ou afastar a duração, uma janela de zoom, limite do desenho, tem várias opções de zoom. E essas opções de zoom são as mesmas que estão aqui também nessa janela de ferramentas, nessa barra de ferramentas. Agora, tem algumas funções aqui que é importante começar a mostrar. Resultado das linhas. Eu abri, quando a gente
aciona esse resultado das linhas, essa abre uma janela que já não é uma janela de dialog, é uma janela de resultados, então ela fica aberta e você consegue trabalhar no problema. Então, ao abrir essa janela de resultados, se eu clicar aqui em cima, aparece todas as propriedades relacionadas a essa linha. Então, tem o nó de entrada, o nó de saída, a elevação dos nós nas extremidades da linha, o diâmetro na entrada e saída, pressão manométrica, carga total, dá todas as informações relacionadas ao cálculo dessa linha. Okay? Está dando a inclinação dessa linha, como a gente tem era uma linha de 250 metros com 24 metros de desnível, não sei se vocês veem, mas dá para ver aqui, elevação, vai corresponder a uma inclinação de 5,5 graus. Eu começo a mostrar, a indicar essa inclinação, porque essa inclinação depois ela é usada no cálculo de escoamento de fase. Para o cálculo hidráulico que a gente faz, ela não entra em nada, mas no bifásico ela passa a entrar. Um resumo aí de a vazão que está passando, o comprimento total da linha. Se você tiver vários elementos de trecho reto da linha, com diâmetros diferentes, ele acaba somando para mostrar o comprimento total. O ΔT total, que tem dessa linha, e uma informação que é usual também em cálculo hidráulico, que é a perda de carga por 100 metros de tubulação. Esse é o resultado que está dando para o cálculo que foi feito. Uma outra janela interessante aqui da visualização é cores das linhas. Na verdade, a linha está tudo cor definida pelo usuário, e é sempre o default de abertura, que poderia ser auditado, mas não, o default é esse azul. Mas eu posso mostrar as cores da linha por intervalos de pressão. Eu defino os intervalos de pressão e posso indicar o comportamento da linha visualmente, pelas cores. Veja só, eu já habilitei aqui intervalos de pressão e olha o que aconteceu. As cores já mudaram, mostrando que essa é uma região de pressão mais alta, aqui uma região de pressão mais alta. E tem diversas outras possibilidades, por intervalos de velocidade. Aqui também está esses intervalos, os intervalos e as cores são editáveis, né? E você consegue ver no diagrama diretamente agora, então, como que está distribuído a velocidade, pressão e todas as informações que estão disponíveis aqui nessa janela de visualização das escalas de cores. Ok? Opa. Visto isso, vamos em frente. E aí eu cheguei aqui no menu de configuração e ele passa a ser importante porque, a rigor, eu parti sempre, os cálculos que a gente fez até agora, foi sempre com a condição padrão, o default do FNET, né? E todas as informações default, elas podem ser editadas e essa janela aqui, a partir do menu configuração, é que você pode fazer esse tipo de correção, que é a pressão atmosférica do local onde você está calculando, e isso interfere, então, na pressão manométrica que você está calculando ou não. Temperatura ambiente, né? Essa é uma informação que ela acaba sendo usada se você estiver calculando perda de calor nas linhas, a gente vai ver que é possível calcular perda de calor das linhas para o ambiente. Uma elevação de referência, essa aqui é uma informação importante para quando a gente está entrando em um diagrama mais detalhado, em que você entra com a elevação dos nós, e todos os nós, basicamente. E existe essa elevação de referência, basicamente, porque muitos projetos, a grande maioria dos projetos de planta de tubulação, eles não têm a elevação de referência, nunca é zero, é sempre uma cota de 100 metros, alguma coisa assim. E se você trata todo mundo a partir dessa cota de 100 metros, em problemas grandes, ela acaba aumentando o erro de cálculo. Então, é bom, se você está entrando com os valores de elevação a partir de uma planta de tubulação em que a referência é 100 ou 100 mil, depende de cada caso, né? É melhor usar essa referência aqui também para ele fazer o cálculo sempre como a partir de um zero e não de uma cota 100 mil como cota inicial. Dados iniciais utilizados também é o diâmetro do componente. A gente viu já quando começa a abrir a janela de edição da linha, ele abre sempre com esse diâmetro de 100 metros. Se eu vou trabalhar com uma linha que é de 10 polegadas ou 250 milímetros de diâmetro interno, é mais fácil já deixar aqui com 250, porque toda janela que você abre, ela já parte direto para esse 250 e você não precisa ficar inserindo esse diâmetro.
A rugosidade default também é a mesma coisa, eu posso usar que o meu default não é isso, é um tubo, se for um tubo envelhecido, a gente pode já usar 2, 3 milímetros de diâmetro é esse típico de rugosidade. Tubo de aço envelhecido, né? Tubulações de PAD, normalmente essa rugosidade é muito mais baixa, pode ser 0,01, então depende do material que está fazendo. Temperatura inicial da rede, a gente viu sempre, a gente está partindo para, como temperatura inicial, esses 25 graus Celsius, essa condição, só que a gente mudou a condição inicial para 80. Eu posso colocar que a condição inicial que ele vai começar a calcular é diferente, poderia ser uns 80. Coeficiente de película externa, aqui também essa é uma informação que é usada só quando estiver calculando calor para troca de calor para ambiente. Modelos de perda de carga, aqui que se faz a opção por Reason-Williams ou a equação de Darcy, a configuração de cálculo. O default é sempre fazer o cálculo hidráulico e o cálculo de distribuição de temperatura, que é o balanço de energia térmica do sistema. Em problemas muito grandes, essas redes de trocadores de calor são muito grandes, muitas vezes é preferível desabilitar, e se eu estiver interessado só no cálculo hidráulico, é melhor desabilitar cálculo de distribuição de temperatura para ter uma solução mais rápida. Se eu estiver calculando o escoamento bifásico, eu teria, se estiver calculando o escoamento bifásico, a distribuição de temperatura é obrigatória e todas essas condições têm que estar configuradas. E casos especiais, aqui esse anula termo de velocidade, também é o caso seguinte: quando você monta uma rede muito grande, você pode cair numa condição sem solução, basicamente que se você erra no diâmetro em algum trecho da tubulação, você pega uma tubulação que deveria ser de 250 milímetros de diâmetro e você jogou 25 milímetros num sistema muito grande, ele não consegue convergir e fica muito difícil levar a convergência. E isso acontece porque a pressão dinâmica, nesse ponto onde você tem um estrangulamento, leva a resultados de pressão negativa. Se estiver acontecendo esse tipo de coisa na solução de problemas grandes, muitas vezes anular o termo de velocidade na equação de Bernoulli ajuda a encontrar o ponto em que você tem problema. Por quê? Na hora que você anula essa pressão dinâmica alta que levaria a pressões negativas, deixa de ser usada. Então, você consegue uma distribuição de pressão, você consegue ver a distribuição de velocidade, e aí você vai achar o ponto em que tem o estrangulamento que você tem que eliminar para resolver o problema. Eu já passei por isso algumas vezes e isso já me ajudou. Mas, de modo geral, se você monta um problema em que você vai grande, né, em que você vai fazendo por partes e vai tendo segurança de que não tem esse tipo de erro no problema, no modelo que você está montando, você nunca vai usar essa condição aqui de anular termo de velocidade. E esse limite no condensado, aqui também quando você tem sistema de vapor, está calculando o sistema de vapor em que você calcula também perda de calor, você pode eliminar o condensado, quer dizer, se você tem distribuição de vapor saturado com perda de calor na tubulação, você tem formação de calor de condensado ao longo da linha, e nos nós você pode eliminar esse condensado como se tivesse um purgador para separação de condensado, e você consegue até ir checando o balanço de massa nessa condição. Mas também é pouco usado. Existe essa condição aqui, porque eu já passei por isso algumas vezes também, e eu permiti fazer essa seleção. Mas são casos muito específicos que usam essas duas condições aqui que são apresentadas em casos especiais. Ok. No fim, aqui no menu, vem a parte de calcular. Esse menu calcular, essa função calcular, a entrada calcular no menu é a mesma aqui do botão calcular da barra de ferramentas. Mas aqui no menu eu tenho opção também de mudar a condição de convergência. Essa é a condição de convergência do Arquimedes, ele para de calcular quando o erro é menor de 0,01%, que o erro é a variação de resultado de um passo para outro.
E eu posso alterar fatores de relaxação também. De modo geral, não precisa mexer nesses parâmetros aqui, e a rigor. Parâmetro, aumentar o fator de relaxação da depressão para esse fator aqui de meio, diminuir em relação de meio pode levar a erro, não, é importante saber disso, porque é melhor não utilizar fatores de relaxação para pressão menores que meio. E fatores de relaxação para densidade, às vezes é preciso apertar mais essa relaxação, quer dizer, diminuir esse fator quando você está calculando escoamento bifásico. No caso de escoamento bifásico, a variação de densidade de um ponto para outro pode ser muito grande, e essa flutuação de densidade acaba impedindo você convergir para uma solução. E você só consegue convergir aumentando a relaxação sobre a densidade. E aqui são esses fatores de relaxação que você pode editar para tentar resolver um problema de convergência. Os problemas típicos do jeito que a gente fez até agora, essa transferência entre dois tanques, uma rede de trocador de calor, eu não me lembro de encontrar casos que eu preciso mexer nos fatores de relaxação. Aqueles fatores de relaxação, mesmo os fatores de convergência, a gente só começa a trabalhar com aqueles parâmetros lá quando a gente está tentando calcular um escoamento bifásico, porque a convergência do escoamento bifásico é bem mais delicada, é bem mais difícil de conseguir do que o caso que a gente está mostrando até agora. Por fim, no menu, vale a pena mostrar os relatórios. A gente está vendo aqui, tem vários casos que a gente calculou, então vamos mostrar um relatório dos nós. Ele dá uma tabela reduzida, eu vou detalhar mais essa tabela. Então, você vê, o primeiro problema, que é esse inferior aqui, é o do etanol, todos os outros estão mostrando o fluido, e aí mostra todos os resultados de todos os circuitos que nós montamos aqui, de pressão manométrica, carga total, temperatura, entropia, todos os resultados do cálculo do balanço hidráulico e do balanço de energia térmica. Essa tabela pode ser exportada para Excel, é simplesmente copiar para clipboard e dar o colar no Excel, que todos esses valores vão estar transferidos para Excel. A mesma coisa para relatório de linhas, temos um resumo de todos os resultados de linhas, também é transferível para Excel, vamos passar. Um relatório que eu acho importante mostrar é esse de composição das linhas. Composição das linhas, ele tem duas formas de tabela. A primeira que entra mostra os dados de entrada, então está mostrando o trecho reto, tudo que nós montamos nos 5 circuitos, e você vê que, se você olhar, ela tem vários aqui, é sempre uma repetição, porque a gente sempre foi reproduzindo os circuitos, e vai mostrando tudo que tem lá, com os parâmetros do que foi inserido. Né? Trecho reto tem o comprimento, tem o diâmetro e comprimento. Aquela perda de carga de entrada do tanque é um diâmetro e o K equivalente. A válvula gaveta está dando o K da válvula gaveta e a posição de abertura. Trecho reto, comprimento, diâmetro e comprimento. E assim sucessivamente. E se eu seleciono a opção B resultados, aparecem os resultados de cada componente do sistema. Está dando o fator F do diagrama da equação de Colibrook, que foi calculada para cálculo da perda de carga, o K equivalente desse trecho é o FL sobre D desse trecho reto, uma resistência equivalente, que essa é o parâmetro que é mostrado na linearização do problema, o diâmetro hidráulico, área de passagem na seção de entrada, área de velocidade na seção de entrada, o Reynolds na seção de entrada. Ele aparece aqui na seção de entrada porque quando eu acabei não usando, mas se eu tiver uma transição, o diâmetro muda, então eu teria que informar as mesmas condições também para a seção de saída da transição. Dependendo, quer dizer, muitas vezes em sistemas de combate a incêndio, as seguradoras pedem memória de cálculo do problema que você está resolvendo. A rigor, essa tabela de resultados, esse relatório, é o que vai compor uma memória de cálculo para documentar o cálculo de um sistema de combate a incêndio. Assim como os outros relatórios que eu montei, você pode
copiar para clipboard, e isso pode ser transferido, então, para uma planilha Excel, e aí na planilha Excel você edita da melhor forma para montar um relatório. Ok. Eu acho que o que interessa do menu até agora é isso. E aí vamos começar a mostrar já alguns componentes do FNES para montar. Problema que a gente não usou até agora. Em termos dos nós, a gente já viu os nós, o nó de pressão constante, que a gente usou basicamente, mas eu posso usar nó de vazão constante também. Então vamos pegar esse problema aqui, que a gente estava trabalhando com mudança de rotor diante da bomba, e vou mudar esse nó de saída. É a mesma coisa, se eu inserir um nó aqui de vazão constante, ele vai dar lá a condição de edição do nó. Mas eu posso selecionar por aqui, mas todos os nós eles são reconfiguráveis. Eu posso alterar um nó de pressão constante em vazão constante e vice-versa. Então vamos apagar, vou dar um desfazer para tirar o nó que eu entrei. Vou transformar esse nó aqui no nó de vazão constante. Ele muda a entrada e vamos dizer aqui que eu quero, ele estava trabalhando com 30, eu quero que trabalhe com 35, eu quero que trabalhe com 30 toneladas por hora. Eu impus uma vazão como condição de contorno para esse problema. Vou recalcular. Olha só. Eu impus uma condição que ele está com dificuldade de convergir, né? Vamos ter que parar. Acho que ele tá mexendo lá no último, não é? Ó, no do É o etanol. último. É o último que parou de convergir. Deixa eu parar ele, cara. Vamos apagar isso aqui, só para você ver. Vou apagar esse circuito inteirinho. No final era o último que, por algum motivo, ele parou de convergir lá. Vamos ver se eu voltar aqui vazão constante, 30. Ok. O problema Entendi o que aconteceu. Ele alterou a condição inicial de temperatura, então ele estava calculando o etanol com 80 graus Celsius, e etanol a 80 graus Celsius evapora. Ele não conseguia convergir, era esse o problema. Bom, impondo então a vazão de 30 toneladas por hora desse trecho aqui, nesse circuito aqui que nós calculamos, você vê que agora também calculou com 30 normal aqui. Você vê que o que difere da condição anterior é que ele passa a operar no ponto nessa vazão que foi imposta, e aí a pressão final ela que vai se ajustar a essa nova condição. Basicamente isso. Você vê que eu estou com uma folga de pressão em relação ao problema original. Você vê que aqui no problema original eu tinha uma pressão de 0 na descarga do circuito, e aqui eu passo uma pressão de 0,2 kg na descarga do circuito. É como se eu estivesse colocando uma perda de carga aqui para obrigar a operar na vazão de 30 toneladas por hora. Então, esse é o nó de vazão constante. De modo geral, o problema, sempre que você montar um problema em que a condição de contorno for definida por pressão, ele sempre consegue caminhar para uma solução. Quando você começa a impor de vazão constante como condição de contorno, é possível que começam a aparecer problemas de convergência, basicamente porque você pode estar impondo uma condição que não tem solução. Se o contorno for pressão constante, ele sempre vai para uma solução. Um outro nó também que é possível utilizar é esse que na verdade é um bico de descarga, que é bico de sprinkler, spray, sempre esse tipo, é uma condição de contorno em que você define um coeficiente de descarga, aí ele vai achar a pressão e vazão que equilibra esse sistema. Vamos lá, deixa eu passar esse nó aqui para genérico. Você vê que eu posso ir convertendo o nó e vou interligar esse circuitinho aqui com esse novo condição de contorno.
liguei, tá? Não vou mexer em nada. E ele está com o default que ele está entrando aqui, esse coeficiente K de 894, vamos pôr que é um coeficiente K de 1.000 litros por minuto. Essa unidade, ela não é editável, mas ela é usada basicamente porque esse é o padrão utilizado pelos fabricantes de bico para identificar a capacidade do bico, tá? E é por isso que é utilizada essa unidade. Então, escolhi um nó de 1.000 litros por minuto por quilo por centímetro quadrado, manda calcular. Ok, vamos ver a janela aqui, tem a janela em cima, essa é a pressão que vai chegar. Vamos pôr a vazão. E a vazão que está dando para esse bico nessa condição é 113 toneladas por hora. A única coisa que tem aqui, que eu coloquei uma linha, muito provavelmente essa é uma linha muito grande, né? Até que nem tanto, o bico até que é de tamanho razoável. Está vendo que eu estou com uma linha de 250 milímetros de diâmetro interno e está dando vazão de velocidade de 0,8, 0,9 metros por segundo. O bico que eu coloquei aqui, a capacidade do bico, né, nem é tão fora de propósito em relação a dentro da linha que foi montada. Olha, a gente já tem 50 minutos de webinar hoje. Eu acho que eu gostaria de ter passado aqui já também pelos equipamentos que a gente tem para usar no FNES, mas eu vou começar a deixar para a semana que vem.